Começando a falar sobre o microtik ele é só um sistema operacional. A gente pode instalar o microtik em qualquer máquina PC, como um computador comum, máquina virtual que simula um computador, e tem também as router boards, que já vêm com o microtik instalado. As router boards são mini computadores, né? São plaquinhas que têm processador, memória, um armazenamento para poder funcionar o sistema operacional e já vem com o microtik instalado. Geralmente a fabricante é a própria microtik. Existem algumas outras marcas até que fabricam routerboards que vendem com microtik instalado, mas as mais utilizadas, as mais comuns e as mais estáveis para evitar qualquer tipo de problema são as fabricadas pelo próprio microtik mesmo. Então a gente tem o que a gente chama de routerboard. Então, como o microtik ele é só um sistema operacional, a gente já pode imaginar que tudo que um microtik faz, que uma routerboard faz, qualquer modelo que seja de routerboard faz a mesma coisa, porque o sistema operacional é o mesmo. Igual a gente tem um Linux, tem um Windows, a gente tem um microtik, a gente instala ele diretamente na máquina. Então, uma máquina PC, ela faz tudo que uma routerboard faz e vice-versa. A única diferença entre as routerboards é a capacidade de hardware que elas têm. E principalmente a quantidade de placas de rede, por exemplo. Hoje em dia, computadores modernos, geralmente as placas-mães nem dão suporte à expansão mais. Então vem com uma placa de rede off-board e quando tem espaço para expansão nessas placas-mães mais modernas, você consegue colocar no máximo mais uma placa de rede, né? E para um servidor de internet, se for fazer um balanceamento de links, por exemplo, você precisa de pelo menos 3 ou mais placas de rede. Então, as vantagens de utilizar routerboard são muitas. A primeira vantagem é a quantidade de placas de rede, né, que as mais simples já têm 5 portas, mas também é o fato de que é um equipamento muito pequeno. Por exemplo, a RB450G ou a RB750, elas são bem potentes. Elas têm algo em torno de 300 MHz até 680 MHz de processador, o que para um roteador é muita coisa. Esses equipamentos aí, eles praticamente não gastam energia. Então, ao contrário de uma máquina PC, se no lugar que ele tiver instalado acabar a energia, um no-break pode segurar ele por pelo menos 10 horas ligado. Uma máquina PC fica meia hora só ligada no no-break, porque gasta muita energia. E também o preço. Dependendo da situação, compensa muito mais comprar uma routerboard. A RB750, por exemplo, custa a partir de R$ 150 no Mercado Livre, por exemplo. A partir de R$ 150 é o modelinho com processador de 300 MHz. 300 MHz de processador dá mais ou menos para ter um servidor de acesso à internet funcionando com mais ou menos aí de uns 20 megabits de link de internet roteando ou até 50, 80 clientes conectados tranquilamente. É mais ou menos o que suporta um equipamento desse, por R$ 150. Então não compensa montar uma máquina PC, mesmo que seja para aplicações menores. Ok? O modelo RB450G, por exemplo, ele tem 680 MHz de processador. Seria mais ou menos um 0.7, né, de o poder de processamento dela, e ela suporta mais de 50 megabits de tráfego em roteamento e algo em torno de 120 clientes conectados simultaneamente com controle de banda via PPPoE ou hotspot. É claro que isso não é uma ciência exata, depende de vários fatores. Depende da velocidade que cada cliente teria, a quantidade de regras de firewall, como que é feito o controle de banda. Então, tudo isso influencia no consumo dos recursos de processador dos microchips. Mas a principal recurso que a gente tem que verificar na hora de comprar uma routerboard é a capacidade de processamento que elas têm. É o principal. Memória RAM não importa muito porque praticamente não é usada. Só é usado memória RAM no microchip quando a gente trabalha com servidor proxy, que é muito raro isso acontecer. Então o principal mesmo é a capacidade de processamento. Mais ou menos, a cada 100 MHz de processamento, você consegue colocar mais ou menos 8 megabits de tráfego.
Então você consegue, por exemplo, numa routerboard que tiver um processamento de 1 GHz, que seria 1000 MHz, você consegue beirar os 100 megabits de tráfego em roteamento. É mais ou menos esse o cálculo. Claro que depende de muitos fatores também. A gente tem então esse modelo mais barato que é a RB750, que tem 300 MHz de processador, RB750G, que tem 400 MHz, e a RB450G, que tem 680 MHz. Todos eles são bem parecidos, são modelos de 5 portas, 5 placas de rede. Então, por exemplo, com uma routerboard dessa, respeitando os limites do processador dela, a gente consegue trabalhar com balanceamento de links de internet, por exemplo, de até 4 links. Como elas têm 5 placas de rede, a gente consegue ligar até 4 links de internet nela para fazer balanceamento, e na última porta, na quinta porta, a entrega do link já balanceado para a rede, para o servidor, enfim. O número do modelo geralmente diz o que ela tem. O primeiro número é a série dela, né? A série 4 geralmente tem processadores iguais, 680 MHz. O segundo número, o 3, no caso dessa RB433, é a quantidade de placas de rede Fast Ethernet, placas de rede via cabo que elas têm. Né? No caso da 750 e da 450, o segundo número é justamente 5, que ela tem 5 placas de rede. O terceiro número são algumas interfaces extras que elas podem ter. Geralmente são interfaces wireless mini PCI, que dá para utilizar com wireless, no caso da RB433, e algumas routerboards também. O último número indica a quantidade de placas de portas USB que elas têm. Algumas routerboards, por exemplo, dá para ligar mini modem 3G e fazer funcionar a internet perfeitamente. Esse modelo RB433, o interessante dele é que dá para a gente trabalhar com wireless nele. Essa routerboard ela vem com 3 interfaces aqui, mini PCI. Essas interfaces mini PCI dá para a gente ligar, né, qualquer tipo de placa de expansão, mas geralmente nas routerboards o que a gente utiliza são as mini PCIs wireless. Então dá para a gente conectar até 3 interfaces wireless nela. O que quer dizer uma RB com 3 interfaces wireless? Dá para colocar essa routerboard numa torre, por exemplo, e nessa torre você colocar 3 antenas, cada antena apontando para um lado, por exemplo, para um setor, né? Enfim, você pode utilizar também uma antena para receber sinal de internet e outras 2 para transmitir. Isso é tudo personalizável no MikroTik. O MikroTik, diferentemente de roteadores residenciais, geralmente a gente tem, por exemplo, D-Link, TP-Link. Esses feitos para residência, a gente tem uma porta que geralmente é a WAN e 4 portas que são separadas. Já é uma configuração pré-definida. Os MikroTiks, as routerboards não, você pode fazer o que bem entender. Se você tem uma routerboard com 5 portas, você pode escolher quais delas vão receber link de internet e quais delas vão transmitir internet para as redes locais. Ele é totalmente personalizável. No caso de uma RB433, você pode receber internet por uma interface via cabo, por exemplo, e transmitir pelas 3 wireless. Ou então você pode receber internet por uma wireless e transmitir pelas outras 2. Você pode transmitir seja para cliente, seja para outras torres. Então é tudo personalizável da mesma forma. A RB433 ela tem um processador muito potente, 680 MHz. Então dá tranquilamente para você fazer dela de repetidora de clientes e colocar 100 clientes conectados nos wireless, que é mais ou menos o limite do protocolo wireless, que ela aguenta numa boa. Você pode também utilizar a RB433 como um roteador sem utilizar as wireless dela. Só que é desperdício, né? É o que muita gente me pergunta. Luiz, qual routerboard é melhor? Eu quero comprar melhor. Não adianta comprar melhor porque não existe routerboard melhor. Existe a melhor routerboard para determinada situação. Por exemplo, se você não vai trabalhar com wireless, não tem motivo nenhum para comprar uma RB433. Se você vai colocar a routerboard numa lan house ou num escritório que tem poucos computadores para fazer vários tipos de controle de acesso, numa empresa pequena, e o link de internet for de 10 megas, por exemplo,
Uma RB750 da mais barata suporta perfeitamente. É desperdício utilizar uma Routerboard que tem mais processador do que o suficiente, né? Então, a melhor Routerboard é a melhor para a sua situação, para o seu cenário. Não adianta você comprar uma RB 1100 AHX2, que é o exemplo dessa aqui, e colocar para trabalhar com 50 clientes conectados apenas e 10 megabits de tráfego. É um desperdício. É um equipamento muito bom. A RB 1100 HX2 ela tem 2 GHz de processamento. Ou seja, você pode meter até 200 megabits mais ou menos de tráfego para ela rotear que ela dá conta, ou então, uns 400, 500 clientes com controle de banda que ela dá conta, ok? As routerboards mais baratas já não dariam conta de tanta demanda. Essa RB 1100 HX2, há pouco tempo atrás, ela era a melhor que tinha. Hoje em dia, não está compensando muito comprar esse modelo, porque esse modelo RB 1100 HX2, ela tem 2 GHz de processamento. Mas não é muito mais caro comprar esses modelos novos chamados de Cloud Core, que são as CCRs. A CCR mais barata, mais básica, se eu não me engano, é a CCR 1016, que ela tem 16 núcleos de processador de 1 GHz cada, mais de 1 GHz cada. Então ela é 5, 6 vezes mais potente do que uma RB 1100 HX2. E o preço é muito pouca a diferença, o preço da 1100 com o preço da Cloud Core, né? E não tem o meio termo entre as duas. Depois da 1100 HX2, pula direto para a Cloud Core de 16 núcleos. Tem até agora uma CCR de 36 núcleos, que é muito, muito potente. Há pouco tempo atrás, né, quando nem existia RB 1100 HX2, era muito comum os servidores de clientes, ou roteadores de borda das empresas que utilizam microchip ser um computador, uma máquina PC. Porque como não tinha routerboards potentes o suficiente, a única solução era uma máquina PC com um processador melhor, né, um processador quad-core, um processador razoável para trabalhar com muito tráfego. Hoje em dia tem as routerboards. Para aplicações com uma demanda muito grande, essas routerboards elas podem ser mais caras do que um computador de mesma configuração. Então, para aplicações de pequeno porte, RB750, RB450 custa muito mais barato do que um computador. Agora, para aplicações de grande porte, pode ser que um computador seja mais barato, mas se o orçamento permitir, o que não é tanta diferença, é melhor trabalhar com routerboard, porque ela é um hardware feito exclusivamente para o sistema operacional microtik, é mais estável, né? É mais difícil dar algum problema, gasta pouca energia, igual eu já falei, então né, é sempre bom utilizar sempre as routerboards. É pequeno, é fácil de colocar em cima de uma torre, por exemplo, ok? Então as routerboards são melhores, principalmente nesses pontos. O microtik ele é um sistema pago. As routerboards já vêm licenciadas, mas quando a gente vai instalar o microtik numa máquina PC, ou você pode utilizar craqueado, que não é recomendado, né? Você não consegue atualizar ele depois, ou você pode comprar as licenças. Tem as licenças sem nível. A licença Level 3 ela é gratuita, só que não compensa usar porque ela é muito restrita. Ela permite no máximo que o equipamento faça uma conexão wireless. A licença Level 3 geralmente ela vem nesse equipamento aqui, olha, chamado SXT, que é uma antena com o microchip integrado que geralmente os provedores usam para colocar nos clientes para receber sinal de internet. Geralmente ela vem com essa licença que permite apenas que uma conexão seja feita wireless. Agora, a licença Level 4, ela custa $45, algo em torno de R$ 110, R$ 120. Ela permite que até 200 clientes se conectem via hotspot ou PPPoE, que são servidores de acessos
comuns no MikroTik. A licença Level 4, como ela permite até 200 clientes, né, se você não tem uma máquina muito boa, você pode comprar ela, se você não vai ter mais de 200 clientes conectados ao mesmo tempo. Só que, igual eu estava falando, não compensa colocar um computador PC, uma máquina PC, para uma utilização quando for poucos clientes. Compensa mais comprar uma routerboard que suporte aquilo, que sai ao mesmo preço, até mais barato, e tem as vantagens igual eu já falei. Só que as routerboards que já vêm com licença, elas vêm com uma licença muito superior ao que ela permite de hardware. Por exemplo, a RB750, ela não suporta muito mais de 100 clientes online ao mesmo tempo. E ela já vem com a licença Level 4, que permite 200 clientes. Então não precisa atualizar, não precisa preocupar com licença quem tem routerboard. A RB450G, ela já vem de fábrica com a licença Level 5, que permite até 500 clientes online simultaneamente. Só que a RB450, ela mesma não suporta mais de 200 clientes online ao mesmo tempo, ela não tem hardware para isso. A licença Level 6 custa $250, ela é totalmente ilimitada. Só que as routerboards mais potentes, que suportariam mais de 500 clientes simultâneos, já vem com a licença Level 6 de fábrica, que é o caso da 1100, que é o caso das Cloud Core, ok? Então, quando se usa routerboard, não precisa preocupar com licença. Ela já tem uma licença mais do que o suficiente para o hardware dela, certo? Só quando for instalar o MikroTik em máquina PC que você precisa se preocupar com licença. A limitação das licenças é geralmente a quantidade de clientes conectados via PPPoE, que é o protocolo mais utilizado para provedores de internet, e via hotspot, que são aqueles pontos de acessos públicos que utilizam autenticação pelo navegador, geralmente utilizado em hotel, pousada, restaurante, etc. Então a limitação geralmente é essa. Tem também uma limitação de 200 túneis de VPN, por exemplo, ou VLAN, mas geralmente não é o caso. A limitação principal é essa de quantidade de clientes online simultâneos no equipamento. Então, para completar, aqui a gente tem um cenário típico de provedor de internet. Vamos supor que esse provedor de internet ele tenha 3 links de internet. Então a gente ligaria esses 3 links de internet numa routerboard que faria a parte de balanceamento de links. O interessante sempre é utilizar, quando for trabalhar com mais de um link de internet, é configurar um equipamento, uma routerboard exclusiva para o gerenciamento dos links e outra para fazer o controle dos clientes. Quando eu digo controle, é a parte de controle de banda, é a parte de autenticação e etc. Então, num cenário típico, nada impede você utilizar a mesma routerboard para tudo, mas para ficar mais organizado, para não sobrecarregar muitas routerboards, é melhor fazer assim. Então, uma routerboard fazendo balanceamento de links, por exemplo, ou que não seja balanceamento, que seja outro tipo de trabalho com os links de internet, não tem problema. Um MikroTik sendo o servidor de clientes, fazendo o servidor hotspot ou PPPoE, fazendo o controle de banda dos clientes, né? E desse servidor, a gente poderia ligar um cabo no switch e do switch distribuir para as torres, né? Para as torres onde teriam, pode ser antenas, pode ser via cabo, saindo direto do switch. Enfim, esse é um cenário típico de uma rede utilizando MikroTik, mais especificamente um cenário típico de rede de provedor de internet. A partir do switch, se é que for utilizar switch, até chegar nos clientes, não importa quais são os equipamentos, não importa a marca de equipamentos. Geralmente uma rede de provedor é uma rede toda transparente, que nós vamos ver melhor isso em outras aulas. Mas, por exemplo, você pode ligar o cabo do switch na torre 1, da torre 1 você pode já ter clientes conectados diretamente ali, ou você pode, dessa torre 1, fazer um ponto a ponto para outra torre para que outros clientes conectem. Enfim, a partir do switch, o tamanho da rede, os pontos que tiverem de uma torre para outra, a quantidade de torres não importa. Geralmente, o cenário de uma rede de provedor de internet é essa. A gente pode também, o que é sempre bom, ter um servidor de gerenciamento de clientes também.
Por exemplo, você pode cadastrar os clientes diretamente no MikroTik, cadastrar usuários sem cadastrar manualmente qual é o controle de banda que ele vai ter, qual é a velocidade que ele vai ter. Só que é muito melhor você ter um servidor que faça isso automaticamente. Existem vários no mercado, existem um chamado TopSap, tem o MKOut e tem outros. Esses servidores de gerenciamento geralmente são servidores que automatizam muitas tarefas para a gente no provedor. Por exemplo, na hora de cadastrar o cliente, é muito inviável você ter que ficar manualmente cadastrando no MikroTik. Principalmente quando o seu provedor estiver crescendo, não é bom o seu funcionário, a sua funcionária, na hora de cadastrar um cliente para ativar um plano novo, acessar o MikroTik e cadastrar o cliente lá dentro. Então vocês fazem isso numa interface muito mais amigável, cadastra o cliente, o endereço, valores, os planos de acesso, tudo de forma mais simples, num servidor de gerenciamento, né, num programa que o servidor de gerenciamento fornecer. E esse servidor de gerenciamento ele envia cobrança automática. Se o cliente não pagou, ele bloqueia sozinho. Ele faz o controle de banda automático para a gente. Então, e ele trabalha integrado com o MikroTik, ele faz tudo para a gente. E como essa integração vai acontecer e tudo isso, nós vamos ver também nas aulas do curso. Então, um servidor de gerenciamento é muito bom. Pode ou não ter também um servidor que faça cache de conteúdo, mas hoje em dia, em 2014, não é recomendado, não faz muito sentido utilizar sistema de cache, porque as vantagens não são tantas. Por exemplo, YouTube e Facebook, que são os sites mais acessados, eles não funcionam mais com sistemas de cache, que gravam tudo que os clientes baixam para economizar a banda de internet. Porque esses sites agora, eles trabalham com o protocolo HTTPS, que tem aquele cadeadinho de segurança. Esse tipo de conexão não funciona mais com o sistema de cache. Então, por isso que não é interessante o uso hoje em dia. Então, no curso, a gente vai ver diversos tipos de aplicações do MikroTik, não só para provedor de internet, como, por exemplo, o que o pessoal mais procura em MikroTik, quando se trata de provedor de internet ou grandes empresas, é o balanceamento de links. O MikroTik, ele trabalha muito bem com mais de um link de internet e não precisa necessariamente ser balanceado. Você não precisa somar os links de internet que você tiver, que o MikroTik pode fazer isso. Você pode, por exemplo, se você tem uma rede muito grande, numa empresa grande, ou que seja no seu provedor, você coloca lá parte dos clientes por um link, parte dos clientes por outro link. Numa empresa grande, você coloca cada setor da empresa num link diferente. Você pode fazer coisas desse tipo. Você pode também, algo que é bem interessante, os provedores fazem bastante, é colocar um site específico num link de internet diferente. Por exemplo, você pode ter um link dedicado e deixar esse link dedicado para a maioria dos serviços, para a maioria dos sites, mas para o YouTube, que consome muita banda, você joga o YouTube num link de internet ADSL, no outro tipo de link, né, enfim, para distribuir da maneira que você quiser. Você pode colocar só o YouTube, só o Facebook no link de internet diferente, só alguns clientes, só tipos de serviços específicos no link de internet diferente, como por exemplo e-mail, downloads de torrent P2P, num link de internet diferenciado. Então tudo isso o MikroTik faz e tudo isso a gente vai ver no curso. VPN, que é para interligar várias redes distantes, como se fossem redes locais, geralmente a empresa procura muito isso, para acessar a impressora, compartilhamento de arquivo, acessar serviços internos, servidor de acesso remoto, né, do Active Directory do Windows, enfim, bastante coisa interessante a gente faz com VPN. A gente também vai ver todo tipo de servidor de acesso para provedor de internet ou para hotel, restaurante, etc. Por exemplo, PPPoE para provedor de internet é o método mais simples, mais robusto, embora seja simples, mais confiável, mais seguro e mais prático de trabalhar, seja para a expansão da rede, questão de segurança ajuda bastante também. Não é à toa que os maiores provedores como Velox, Speed e EVT usam PPPoE. Agora, para pontos de acessos públicos ou lugares como hotel,
restaurante, lan house, é muito interessante a gente trabalhar com hotspot, né? O hotspot, geralmente, quando é wireless, é uma rede wireless que não tem senha na rede wireless, mas cada pessoa que for navegar na internet precisa de um usuário e senha. Esse que vai ser fornecido pela recepção do hotel, por exemplo, na hora que um cliente chega para fazer o check-in no hotel, aquele cliente é cadastrado e ele consegue, durante o tempo de permanência dele no hotel, acessar a rede, colocar o usuário e senha que ele recebeu para navegar na internet, com controle de banda e tudo mais. O hotspot é legal por isso. Tem muito em aeroporto, muito em pontos públicos. A rede wireless geralmente nem tem senha, só que na hora que a pessoa tenta abrir qualquer site, ao invés do site abrir, vai abrir a página pedindo login e senha, na página do estabelecimento, e com isso o cliente consegue digitar e navegar na internet. O hotspot também é muito utilizado, como eu falei, em lan house, empresas que precisam de um controle, mesmo que a rede seja via cabo, uma grande empresa, prefeituras usam muito o hotspot para autenticar cada funcionário, né, no computador, para aí sim o funcionário conseguir ter acesso à rede. Então, tudo isso a gente vai ver. A parte de wireless com microtik também, a parte de servidor de gerenciamento, a parte de servidores de cache e vários outras coisas interessantes que a gente pode fazer. Tem o famoso traffic shaping, que a gente consegue, por exemplo, fazer um controle de banda para cada cliente, mas além do controle de banda para cada cliente, a gente pode especificar um controle de banda diferenciado só para o site do YouTube, por exemplo, ou fazer um controle de qualidade para que VoIP funcione melhor com prioridades dentro da rede, para que ele não fique travando e várias coisas do tipo. Diagnóstico de problemas comuns no microtik. Toda a estrutura do firewall, o firewall do microtik não é um simples firewall. É no firewall, por exemplo, que a gente faz o gerenciamento de vários links de internet, com marcação de rota e muitas coisas. Então, toda essa parte a gente vai ver no curso. Claro que não dá para falar tudo, mas vocês têm quase todo o conteúdo descrito na área do aluno de vocês, ok? A aula segue agora com um vídeo mostrando como é a instalação do microtik numa máquina virtual, para vocês simularem todos os ambientes do curso, ou numa máquina PC mesmo, que é a mesma coisa da instalação de máquina virtual. A diferença é que seria numa máquina de verdade. Tá? Vou passar para vocês o microtik para download, o crack dele para utilizar no curso. Ok, a gente não precisa pagar a licença para fazer o curso, mas no microtik que estiver usando em produção, é interessante manter ele licenciado para você poder atualizar ele sempre que precisar, quando sair versão nova. Ok? Então, segue agora com o vídeo da instalação do microtik na máquina virtual ou em qualquer outro computador.